Muito bem, minha amiga, meu amigo, nós estamos aqui novamente falando sobre o Evangelho de Mateus. Eu queria falar sobre o capítulo 3, versículo 1 em diante, sobre a pregação de João o Batista. E naqueles dias, diz assim, apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aqui nós conseguimos pegar três, vamos dizer assim, funções, missões de João Batista. Ele tinha por missão batizar as pessoas, por isso o nome João o Batista, porque ele batizava as pessoas, e levar a palavra de arrependimento. Ele sempre trazia esta mensagem, arrependei-vos. Arrependa-se dos seus pecados, porque o reino do céu está próximo. E terceiro, ele tinha a missão de proclamar, preparar o caminho para o Senhor que estava às portas, né? O nosso Senhor Jesus. Então, João Batista, ele foi um servo de Deus que batizou, que preparou e que anunciou a palavra de arrependimento, a palavra de salvação. E aqui, sem dúvida nenhuma, está o principal sentido do Evangelho, a principal mensagem do Evangelho. Todo o Evangelho, ele se caracteriza com uma única finalidade, que é levar as pessoas que recebem este Evangelho, que ouvem este Evangelho, ao arrependimento, ou seja, a uma decisão de vida. Porque diferente do remorso, que a pessoa ela se entristece pelo que fez, mas depois acaba voltando ao erro, o arrependimento é uma decisão clara, em que a pessoa decide abandonar o seu pecado, abandonar a sua vida errada e a partir daí seguir uma vida nova. Ou seja, o arrependimento faz a pessoa, ao invés de ter um remorso, mas ter um nojo para aquela vida que ele estava levando. Aí diz mais no versículo 4, e este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, observe que esse homem de Deus, esse servo de Cristo, ele era uma pessoa totalmente simples, né? As vestes, a forma de se alimentar e até mesmo aonde pregava. Ele não pregava em palácios, não pregava em grandes sinagogas, pelo contrário, ele levava a pregação de forma pura e simples a todos os que ele encontrava no deserto. E se você quiser depois ler em Lucas capítulo 1, versículo 80, fala que João, ele não simplesmente pregou no deserto, mas ele cresceu, ele viveu no deserto, se fortaleceu em espírito no deserto e
depois de crescido, fortalecido, passou a anunciar o evangelho, ou seja, ele viveu a vida toda dele de forma simples. E o homem e a mulher de Deus, sem dúvida, têm essas características. São pessoas simples, são pessoas que conseguem dar valor ao que têm, sem se preocupar com aquilo que não tem. Pelo contrário, faz questão de valorizar o sol que nasce todos os dias diante dos seus olhos e que no final da tarde se põe. E essa simplicidade, pessoal, ela é caracterizada no Evangelho de Cristo. Existem palavras que precisam sim de um aprofundamento espiritual, claro que sim, mas na sua totalidade a palavra é simples, é clara, é o que é. O que está escrito é isso aí. Não há uma necessidade de uma interpretação especial, de uma revelação. A revelação já está aqui, é você ler, compreender e o mais importante, praticar. Porque quando João Batista pregava a palavra de arrependimento e salvação e que o reino dos céus estava próximo, as pessoas que também eram simples compreendiam, entendiam e se entregavam, confessavam seus pecados e desciam às águas batismais. Ao contrário dos fariseus, como sempre. E diz assim no versículo 7, e vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ou seja, enquanto o evangelho era pregado para pessoas simples, ele fluía. Quando ele chegava nos fariseus, saduceus, o evangelho se complicava porque eles não estavam ali querendo receber o evangelho. Eles estavam ali querendo questionar, querendo, vamos dizer assim, rebater. E hoje não é diferente. Você pode receber o evangelho, a palavra, de forma simples, crer e se entregar, ou você pode apenas querer questionar o que está sendo ensinado, o que está sendo pregado. A escolha é sua. No final nós já sabemos, esses mesmos fariseus, saduceus, eles levaram lá na frente a morte do João Batista. Mas mataram o homem, como nós vamos ver depois, mais adiante. Mas jamais a palavra, a mensagem de forma pura e simples. Que Deus abençoe a todos abundantemente. Uma noite mais alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.